Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. E que você deixasse a sua Bíblia aberta aí nesse texto, Isaías 43. Isaías é logo depois do livro de Salmos, mais fácil para você achar. Um pouquinho depois do livro de Salmos está aí o livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 43. 43. Acharam? Amém. Se alguém tiver sem Bíblia, você compartilhe para que todos possam acompanhar a leitura da palavra. Se alguém puder me dar um pouquinho de água para molhar as palavras, por favor. Um pouquinho de água. Muito bem. Deixa, irmã, a sua Bíblia aberta nesse texto, porque eu quero falar. E depois, no final da ministração, nós vamos ler o texto, tá? Mas eu quero, nessa noite, gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu quero falar de algo que pode te ajudar muito. Eu quero falar sobre algo que, na verdade, pode, a partir de hoje, mudar a sua história. Você crê nisso ou não? Amém? Muito bem. Você já percebeu? Você já prestou atenção? Você já percebeu o quanto você é forte quando você está na fé? Você já percebeu que a vida anda melhor e anda quando você está na fé? Você já percebeu, já fez essa análise assim, que quando você está na fé, o quanto você fica corajoso, corajosa, valente, quando você tem fé no teu coração? O quanto você fica intérprete, né? Com intrepidez, o quanto você se torna ousado. Você já percebeu o quanto você se sente seguro, segura, quando você está na fé? Você já percebeu como que você fica bem? Parece que nem problema você tem quando você está na fé. Já percebeu isso? Agora, você também já percebeu o quanto as coisas acontecem na tua vida mais rápido quando você está na fé? Agora, você já percebeu também o quanto a dúvida te atrapalha? O quanto a incredulidade atrasa a tua vida, impede as coisas na tua vida, impede você ser feliz, impede você ser alegre, impede você viver melhor? Você já percebeu que quando a dúvida entra no teu coração, na tua vida, ela te atrapalha? E você, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu estou falando para você nesse início aqui da nossa reflexão. Você sabia que quando a dúvida ela entra no teu coração, é como se o mal te amarrasse com arame farpado, para você não ir para lugar nenhum, para você não se mexer, para você ficar inerte, né? E às vezes o mal te amarra para te machucar, para te ferir, para fazer você desistir, para fazer você desanimar, para fazer você voltar atrás, para fazer você murmurar, para fazer você reclamar das coisas. Agora, eu queria que você pensasse aí, trouxesse na sua memória, por favor, me ajude aqui, traga na sua memória, pense aí, resgate aí na sua memória algumas coisas que eu vou dizer para você. Quem aqui já passou por uma experiência de Deus ter te livrado de uma situação muito difícil? Levanta a mão, quero ver. Você já passou por essa situação? Deus te livrou de uma situação muito difícil. Uma outra pergunta: quem aqui Deus já respondeu a tua oração de uma maneira sobrenatural e fez coisas na sua vida que você nem imaginava? E você disse assim: puxa vida, eu não esperava que fosse tudo isso. Levanta a mão, quero ver. Muito bem. Agora eu pergunto uma coisa para você: por que então que às vezes a sua memória é muito curta? Por que então que às vezes você se esquece do que Deus já fez para a tua vida? Tem um hino no nosso cenário que diz assim: quantas bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizer-nos todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Você está percebendo, irmãos? A fé e a dúvida. Quando você está na fé, as coisas andam, acontece mais rápido, você fica forte, você fica imbatido,
você enfrenta os problemas, parece que nem problema você tem, mas quando a dúvida entra, o mal consegue fazer você se esquecer do que Deus já fez por você. Ele consegue fazer com que você se esqueça que Deus um dia já te livrou, que Deus um dia te ajudou, que Deus um dia te tirou de uma situação muito difícil, muito complicada. Sabe por quê? Porque a nossa memória, irmão, às vezes ela é muito curta, muito pequena. A Bíblia diz que, certa vez, na segunda multiplicação dos pães, quando Jesus foi fazer o milagre da multiplicação dos pães e peixes, da segunda multiplicação, ele já havia multiplicado uma vez, na segunda vez, sabe o que os discípulos estavam fazendo? Brigando. Está lá no texto, estavam discutindo entre eles. E Jesus, em outras palavras, parou tudo aquilo lá e falou assim: gente, peraí, pelo amor de Deus, vocês se esqueceram? Vocês já se esqueceram que eu já fiz isso? Vocês já se esqueceram do milagre que aproximadamente 2 meses atrás aconteceu? Vocês já se esqueceram que nós já tratamos de uma multidão e agora vocês estão discutindo entre vocês? Sabe por que eles brigavam, irmãos? Sabe por que eles estavam discutindo entre eles? Porque eles haviam se esquecido do que Jesus já tinha feito na vida deles, do que Jesus já tinha multiplicado. Sabe por que a gente se esquece muito fácil? Porque enquanto eu e você, enquanto a pessoa não tem uma experiência com Deus, enquanto a pessoa não tem uma experiência viva com Jesus, ela tem facilidade de se esquecer de tudo que Deus já fez. Ela tem muita facilidade para se esquecer. Enquanto a pessoa não nascer de Deus mesmo, ela não consegue se sustentar na fé. Tem gente aqui nessa igreja, eu ouso falar isso, irmão, que ele é forte aqui dentro, ele é firme aqui dentro. Lá no Metodista também é assim. Tem gente que quando entra na igreja, parece que ele vira o incrível Hulk, mas só dentro da igreja. Lá dentro da igreja ele tem fé, dentro da igreja ele canta que ele vai pisar na cabeça do Satanás, se o mar não abrir ele anda por cima, que ele vai romper em fé, tudo isso ele canta. Mas quando a fé dele é requerida, ele se esquece do que Deus já fez. Porque dentro da igreja, irmão, é a coisa mais fácil você ter fé. Porque você está num lugar que tudo que é feito, eu sei que o pastor Abimael, a pastora faz isso, tudo que eles fazem aqui dentro da igreja é para te colocar para cima, é para te empurrar, é para dizer para você: olha, dá certo, vai nessa fé. Então você ouve a palavra, você canta, e aqui dentro da igreja você se alegra, aqui dentro da igreja você diz que você pode todas as coisas, aqui dentro da igreja você diz que ninguém vai te deter, que o inimigo é um zero à esquerda. Mas quando você sai por aquelas portas, parece que você se esquece de tudo que você ouviu, e de tudo que você cantou, e de tudo que foi dito, de tudo que você profetizou aqui dentro. Sabe por quê? Porque a pessoa, irmão, que não tem uma experiência com Deus, ela tem facilidade de se esquecer do que Deus já fez por ela. Mas a pessoa que tem uma experiência com Deus viva, verdadeira, na hora da dor, na hora da luta, na hora da tribulação, sabe, na hora da adversidade, quando a chapa está quente, quando o bicho está pegando, ela se lembra que Deus a livrou, e ela crê que a Deus, esse mesmo Deus, há de livrá-la novamente. Ela lembra dos momentos difíceis que ela passou, das adversidades, das lutas, e ela sabe que os momentos difíceis, as lutas que elas estão passando nesse momento vão ser vencidos, que as lutas vão ser vencidas, que os momentos vão passar e que a vitória dela vai vir, porque ela tem uma experiência com Deus. Agora, aquele que não tem vida com Deus, ele vai se esquecer. Ele vai cantar dentro da igreja, ele vai se tornar forte dentro da igreja, ele vai se sentir alegre dentro da igreja, mas quando ele sair para fora, quando ele sair fora do templo, quando ele sair para a sua vida, né? Quando ele enfrentar uma adversidade, uma batalha, seja lá o que for, talvez não seja nem tão grande assim como a gente imagina, ele não vai perseverar, ele vai se esquecer do que Deus já fez na vida dele. Ela vai se esquecer do que Deus já fez na vida dela. Por favor, irmão, entenda, irmã, o que eu estou falando. A sua memória não pode se esquecer do que Deus já fez na sua vida.
Você não pode se esquecer da grandeza de Deus na sua vida. Um dia, pastor Abimael, eu vi uma senhora chegar mal da igreja. Ela chegou muito mal. E em pouco tempo ela começou a ouvir a palavra, em pouco tempo ela começou a frequentar a igreja, os cultos, e em pouco tempo ela se levantou. Pouco tempo ela se levantou. Ela começou a crescer, Deus começou a prosperar, Deus começou a abençoar, ela começou a resolver os problemas, ela começou a ter vitórias, ela começou a receber o milagre de Deus, aquilo que parecia impossível começou a se tornar possível na vida dela. Ela se animou, ela foi para o altar, deu testemunho e tal, na fé. Até que um dia, o problema bateu na porta dela, com mais força. Até que um dia ela teve que enfrentar uma luta, até que um dia ela teve que enfrentar um problema, uma adversidade. E então ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu vim aqui hoje pedir oração, porque nesta noite eu ia fazer uma besteira. Eu ia isso aí. Eu ia tirar a minha vida, vamos falar assim, né? Mais fácil, hoje eu vou falar. Eu ia tirar a minha vida. Eu ia cometer suicídio. Isso, glória a Deus. Eu ia cometer suicídio. Eu falei assim: minha irmã, o que é isso? Há pouco tempo atrás, a senhora chegou aqui na igreja com a vida acabada. A senhora se esqueceu do que Deus fez na sua vida? A senhora se esqueceu o quanto Deus ajudou? A senhora se esqueceu dos milagres que a senhora já recebeu? Agora, só porque a senhora está enfrentando novamente uma adversidade, um problema, uma luta, agora a senhora vem dizer que ontem a senhora ia tirar a sua própria vida? Será que a senhora não acredita que o mesmo Deus que fez ontem vai fazer hoje, vai fazer amanhã e vai fazer eternamente? Sabe por quê, meu irmão? Porque a pessoa se esquece do que Deus já fez na vida dela. Deus se esquece o que Deus já fez na vida dela. Será, meu irmão, que esse mesmo Deus que respondeu no passado não pode responder agora? Esse mesmo Deus que agiu na tua vida lá atrás não pode agir agora? Que mudou a situação no passado não pode mudar agora? Há quanto tempo você está aqui na igreja e você ouve que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Quanto tempo você está ouvindo, está cantando isso aqui através das canções? Mas o problema, sabe qual que é o problema? O problema está, quem sabe, em você mesmo. O problema é você mesmo. É a sua memória que se esquece do que Deus já fez. É a sua memória que se esquece de quem Deus é na sua vida. Você sabe qual foi o problema dessa senhora que eu estou falando para você? Ela chegou na igreja, ela quis resolver os problemas, ela quis o milagre, ela quis a bênção, ela quis a vitória, mas na verdade ela nunca teve uma experiência real e verdadeira com Jesus. Porque, meu irmão, eu repito, quando você não tem uma entrega total da tua vida a Jesus, quando você está na igreja só por conveniência, quando você está na igreja não sabendo o que você está fazendo, quando você não tem convicção de quem Deus é para você, quando a luta vier, você vai sucumbir, você não vai aguentar. Quando o problema bater na porta da sua casa, quando o problema atingir você, quando a adversidade vier, você vai sucumbir, você não vai resistir. Mas se você estiver em Deus e Deus estiver em você, se você estiver em Jesus e Jesus estiver em você, se a tua vida estiver no altar de Deus, meu caro, minha cara, isso é o que eu vou dizer para você. Você pode enfrentar o inferno. Você pode passar a maior adversidade da tua vida e você vai saber: Deus me livrou ontem, Deus vai me livrar hoje e Deus vai me livrar amanhã e vai me livrar eternamente. Posso ouvir glória a Deus por isso? Glória a Deus. Porque quando, irmão, você tem uma experiência verdadeira com Deus, uma entrega total a Deus, você é forte. Quando a tua vida está no altar de Deus, você é forte. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Posso ser sincero com você? Posso mesmo? Amém ou não? Glória a Deus. Você luta contra aquilo que é muito mais forte que você. Você sabia disso? Porque a tua batalha, meu irmão, é no campo espiritual. Sabia? Sabia disso ou não?
Aqui na igreja a gente canta, né? Maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas, meu irmão, a luta é ferrenha. A luta é brava. E tem gente, irmão, que está na luta, tem gente que está na adversidade, e tem gente que você conversa com ela, escuta o que eu vou dizer para você. Você nunca sabe se ela está bem ou se ela está mal. Você nunca sabe se ela está na bênção ou se ela está na prova. Você nunca sabe se ela está no céu ou está no vale na sua vida. Sabe por quê? Porque ela é a mesma. Ela não muda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela é a mesma. Ela está bem, ela é firme. Ela está mal, ela é firme. Ela está empregada, ela é firme. Ela está desempregada, ela é firme. Você está entendendo? Ela tem dinheiro no bolso, ela vem para a igreja. Ela não tem dinheiro no bolso, ela vem para a igreja assim mesmo. Então você nunca vai saber se ela está bem ou se ela está mal. Sabe por quê? Porque ela teve uma experiência com Jesus. E para ela, o mesmo Deus que fez lá atrás vai fazer agora. É uma questão de tempo. Mas em contrapartida tem os outros irmãos que parece que vivem numa gangorra. Uma hora ele está em cima, outra hora ele está lá embaixo. Uma hora ele está firme na igreja, outra hora tem que ir um pastor na casa dele buscar ele para voltar para a igreja. Uma hora ele entra para cantar no louvor, outra hora ele sai e não quer mais cantar no louvor. Uma hora ele quer Jesus, outra hora ele não quer Jesus. Uma hora ele quer isso, outra hora ele não quer mais. Ele vive, parece que numa gangorra, numa roda gigante. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Uma hora ele está feliz, outra hora ele está triste. Uma hora ele está alegre, outra hora ele está chorando. E assim vai levando a sua vida. Sabe por quê? Porque nunca teve uma real entrega da sua vida a Jesus. E eu repito, quando você está na fé, quando você está no altar de Deus, quando a tua vida está nas mãos do Senhor, você é forte. Não tem para ninguém. A chapa está quente, você está glorificando a Deus. Porque quando você tem fé, meu irmão, você é grande. Você se torna grande, você se torna forte, você se torna invencível. Quando você está na fé, você não fica dando valor demais para os problemas. Porque tem gente, irmão, que gosta de valorizar o problema. E tem gente, talvez aqui nessa noite, que esteja valorizando demais o problema. O problema não é nem tão grande assim, mas ele fica valorizando o problema. Tem gente que acredita mais no fofoqueiro do que nas promessas de Deus. Tem gente que acredita mais na má notícia que o jornal dá, e ele se atemoriza do que nas palavras de Deus, do que na Bíblia. Porque quando você está na fé, meu irmão, essas coisas não acontecem. Eu me lembro de uma senhora que uma vez me procurou na igreja e queria conversar comigo. Foi 40 minutos de conversa só contando o problema, e eu ouvindo ela, sem falar um lá para ela. Aí eu falei: minha irmã, a senhora precisa encerrar a conversa porque eu tenho outra pessoa para atender. Ela falou: amanhã eu volto para contar mais um pouco de problema. No outro dia ela voltou, descarregou mais um punhado de problema. Aí eu cortei ela de novo. Ela falou: amanhã então eu volto para contar mais um pouco de problema. E ela voltou, contou mais um tanto de problema. Aí eu falei: minha irmã, a senhora, precisa encerrar o assunto. Ela falou: amanhã. Eu falei: peraí, a senhora vai contar problema? Eu tenho mais uns problemas para contar. Eu falei: não. Quando que a senhora vai entrar por essas portas aqui no meu gabinete para contar uma vitória? Para contar uma bênção? Para contar o que Jesus está fazendo ou fez na sua vida? Sabe o que é o caso daquela irmã? Ela estava valorizando demais os seus problemas. Problema, meu irmão, todo mundo tem. Lutas, todo mundo tem. O problema do problema é que a gente fica agarrado no problema. Está entendendo? A gente vem aqui num culto como esse, a gente entrega os nossos problemas no altar, a gente vem com apelo, nós oramos, entregamos os nossos problemas a Deus. Quando termina o culto, a gente pega o problema, põe nas costas e leva de volta para casa. A gente fala que entrega, mas não entrega, porque nós não confiamos. Tem pessoas, irmãos, que diz que se lança, mas não se lança. Tem pessoas que diz que crê, mas não crê. Será que esse não é o seu problema? Talvez você, será que não é o problema seu não é porque você está dando crédito demais para os seus problemas e se esquecendo do que Deus já fez por você em outros momentos da sua vida? Será que você não está atemorizado, atemorizada neste exato momento?
Será que você não está angustiado, angustiada, oprimido, ansioso, ansiosa por causa do problema, da adversidade, da luta que talvez você esteja passando por esses dias, e se esquecendo do que Deus já fez por você no passado? Se esquecendo da grandeza de Deus na tua vida? Será que você está deixando que a dúvida entre dentro de você? Que a dúvida amarre você? Será que você não está deixando que essas dúvidas te coloquem para baixo? Porque, meu irmão, minha irmã, escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Você pode andar na fé. Você pode andar e muito bem na fé. Mas na dúvida você afunda. Na dúvida você não avança. Na dúvida você fica todo atrapalhado. Na dúvida, Satanás deita e rola na tua vida. Um dia eu fui pregar numa outra igreja, numa comunidade, numa outra igreja, e eu ouvi um testemunho de um rapaz. Ele estava dando um testemunho que naquele dia ele tinha sido solto de um cativeiro. Ele tinha sido sequestrado e ficou 2 dias na mão dos bandidos. E quando os bandidos sequestraram ele, levaram para um lugar no meio do mato, uma casa no meio do mato, um dos bandidos falou assim para ele: rapaz, eu não sei o que aconteceu com você, porque há mais de um ano, nós estamos querendo pegar você. E nós já fizemos planos que você nem imagina para te pegar. Mas todas as vezes que nós íamos te pegar, alguma coisa acontecia. E não dava certo. E hoje deu certo. E nós não sabemos o que aconteceu com você. E aquele rapaz, dando o testemunho dele, ele falou assim: eu sei por quê. Eu sei por que vocês conseguiram me pegar. Sabe por quê? É que eu sou um cristão. Eu sou um crente. Mas eu estou fraco na fé. Nem na igreja eu estou indo direito. Apesar, além disso, nem orar eu estou orando mais. Por isso que vocês conseguiram me pegar. Sabe o que isso significa, meu irmão? Sabe o que isso significa, meu irmão? Quando você está na fé, o diabo não te toca. Você fica blindado, protegido, você está entendendo? Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar, para te livrar de todo mal. Vem Satanás, vem a pessoa mal intencionada, vem o fofoqueiro, vem o bandido, vem o ladrão, vem situações sobre a tua vida, meu irmão, e Deus te blindou porque você está na fé. Você está entendendo? Mas na dúvida, na incredulidade, na frieza, você afunda. Quem sabe você está aqui nessa igreja, nesse momento, aqui na fé. O ladrão passou lá olhando a tua casa. Deus falou assim: opa, aqui você não toca não, meu filho. Está entendendo? Talvez quando você veio para essa igreja, para esse culto nesta noite, você cruzou com o bandido e ele olhou para você e falou assim: eu vou assaltar esse sujeito. E Deus falou: não, aqui não. Esse aqui você não toca. Você está entendendo? Mas, meu irmão, se você permitir, meu irmão, que a dúvida entre em você, já era. Já era. Se você deixar de orar, se você sair do altar, se você abrir a brecha, Satanás vem, meu irmão, para arrebentar a tua vida. E quando você está na fé, o diabo não te encosta. Você tem proteção, você está cercado. Deus se move. Quando você está na fé, o impossível acontece. Deus abre os céus sobre a tua vida. O impossível acontece. Ah, pastor, o meu problema é muito grande, Teu problema é maior do que Lázaro? Lázaro, a Bíblia diz que ele estava morto quantos dias? 4 dias. Deus ressuscitou. Foi? Será que o teu problema é maior do que esse? O teu problema é maior do que aquela mulher com o fluxo de sangue? O teu problema é maior do que o pai daquele menino tinha? Que o demônio pegava ele, jogava no fogo e na água para matá-lo? O teu problema é maior do que esse? O teu problema é maior do que Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha, esquentada, aquecida 7 vezes mais, e Deus o livrou? Nem a chama ardeu neles, nem um fio de cabelo deles queimaram. Será que o seu problema é maior do que esse?
O problema, sabe o que é? É que você se esquece do que Deus já fez por você. E quando você enfrenta uma luta, quando você passa uma adversidade, quando as coisas não dão certo para você, você se esquece do que Deus já fez, de quem é Deus na sua vida. Será que você é uma pessoa que está na fé? Será que você é uma pessoa que tem certeza? Ou uma pessoa que está vivendo na dúvida? Meu irmão, você pode estar enfrentando um inferno. Se você estiver na fé, se você tiver essa convicção que eu estou falando para você, escuta o que eu vou dizer para você. Você pode estar enfrentando um inferno e você não vai querer que ninguém fique dizendo para você: eu vou orar por você, estou com tanta dó de você que eu vou te ajudar em oração. Sabe por quê? Porque isso, irmão, é muito pequeno diante do teu problema, né? Você não vai ficar querendo, irmão, se você estiver na fé, escuta o que eu vou dizer para você. Você não vai ficar querendo fazer pedido de oração na igreja. Você não vai querer ficar ouvindo das pessoas: eu vou te ajudar em oração, conta comigo em oração, né? Porque, irmão, vamos ser sinceros aqui, pastor Vimael, pastor. A maioria das pessoas que diz que vai orar pela gente, ora coisa nenhuma. É só uma palavra de consolo: eu vou orar por você. Então, aqui você já aprende uma coisa: quando você falar que vai orar por alguém, assuma o compromisso de orar pela pessoa. E ore. Não faça disso uma palavra de consolo apenas para a pessoa. Mas eu adotei para mim, irmão, eu quero andar na fé, para não ficar precisando ouvir de ninguém. Eu vou orar por você. Eu gosto que as pessoas orem por mim. Eu vou te ajudar nisso. Porque, irmão, quando eu estou na fé, você sabe o que eu quero ouvir? Deus falando comigo: não temas, que eu sou contigo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão e te digo: não temas, que eu sou contigo. Eu quero ouvir Deus falando comigo. Eu sou o Senhor, o teu pastor, e nada vai te faltar. É isso que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir de qualquer um. Eu vou orar por você. Vou orar por você, não. Deus vai falar dentro do meu coração se eu estiver na fé. Meu irmão, eu enfrento o inferno ouvindo isso de Deus. Ninguém pode me deter, ninguém pode me parar. Não existe porta fechada, não existe diabo, não existe demônio, não existe fofoqueiro, não existe invejoso. Eu vou para cima, porque Deus é comigo, você está entendendo? Mas você tem que estar na fé, porque na dúvida você vai temer. Na dúvida você não vai ter convicção. Na dúvida você vai querer voltar atrás. Na dúvida você vai desanimar. É Deus que tem que falar com você: eu sou contigo. Porque se Deus não falar com você, meu irmão, na luta, na adversidade, no problema, você desaba. Você cai em depressão. Você pensa em tirar a sua vida. Você não vê saída. Você não vê solução para o seu problema. Mas se Deus falar, meu irmão, você vai morrer. E há problemas que vêm contra a nossa vida para arrebentar com a gente, vem ou não vem? Vem para derrubar, vem para acabar com a gente de vez, vem para nos engolir, vem ou não vem? Você tem que perceber, meu irmão, que quando o diabo vem, ele vem com tudo. Quando o diabo vem contra mim, contra você, ele vem para nos jogar no chão, ele vem para nos humilhar. E o diabo gosta de te humilhar diante do teu marido, diante da tua esposa, diante dos teus filhos, diante dos teus amigos, diante do patrão, diante dos teus empregados, diante dos irmãos da igreja, diante do pastor. O diabo gosta de te humilhar assim. Mas se você estiver na fé, não tem para ninguém. Mas se você tiver uma fé viva, se você tiver com a tua vida no altar, se você realmente já teve ou está tendo uma experiência real, verdadeira com Jesus, você sabe, irmão, que tudo que você está passando, irmão, é uma questão de tempo, porque você tem fé, você tem convicção, você tem certeza que Deus vai te dar vitória, que Deus vai agir em teu favor, que Deus vai se levantar, que Deus vai bradar dos céus e a tua vitória vai chegar. Quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem uma entrega total a Deus, você é diferente. A tua força é sobrenatural. Está todo mundo dizendo que não dá, você está dizendo vai dar sim. Está todo mundo dizendo assim, não vai, que você não vai conseguir. Eu vou conseguir. Deus é comigo, você está entendendo?
É essa fé que está dentro de você. Não deu certo ainda, mas vai dar. Eu não consegui, mas eu vou conseguir. Mas como é que vai ser? Não sei como é que vai ser. Eu só sei de uma coisa: Deus é comigo. E se Deus tiver que virar o mundo de ponta cabeça para abençoar a minha vida, Ele vai virar o mundo de ponta cabeça. Está entendendo? É convicção, é fé. Agora, se você estiver na dúvida, a primeira pergunta que você vai fazer é: será? Será que vai dar? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se não for para mim? E se eu não chegar lá? E se Deus não me ouvir? E se Deus não me ajudar? E por aí vai, irmão. Mas quando você está na fé, vem um problema daqui, vem outro dali, vem outro de todos os lados. Às vezes vem problema de onde você nunca espera, de pessoas que talvez você mais ajudou na vida. Ele vai causar um problema para você, mas quando você está na fé, meu irmão, sabe? Quando essa fé está dentro de você, você está bem. Você não é atingido. Porque quando você está bem do lado de dentro, todas as coisas do lado de fora ficam boas. Quando você está ruim do lado de dentro, tudo vai ficar ruim. Até a igreja não vai prestar para você. Porque não são as coisas que são ruins, é você que não está bem dentro de você. É o teu coração, é a tua fé que não está bem, né? A tua fé. Agora, se você não está bem do lado de dentro, você fica desesperado mesmo. Você vai ficar desesperado mesmo se você não estiver bem do lado de dentro. Você deve ficar até triste quando esse culto aqui acabar, se você não estiver bem do lado de dentro com você mesmo. Porque talvez esse lugar aqui é o único lugar que você sente alegria, que você tem paz, que você lamenta quando o culto acaba, porque você tem que voltar para casa, você tem os problemas para resolver, porque você não está bem dentro de você. Se você não está bem do lado de dentro, você deve ficar aflito, aflita mesmo. Porque, meu irmão, sabe o que vai acontecer, minha irmã? Você não tem segurança, você não tem firmeza, você não tem convicção, você não tem fé. Então você fica uma vez, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você vai para cima, outra hora você vai para baixo, né? O problema do lado de fora, às vezes ele entra dentro de você. Você permite que o problema de lado de fora entre dentro de você. E quando o problema do lado de fora entra dentro de você, sabe o que acontece? Você fecha os olhos para dormir e não consegue dormir. Você vai comer e não tem apetite. Você vai passear, parece que não tem alegria, não tem prazer. Você vem para a igreja, você fica olhando para o relógio toda hora, que a hora que o culto vai acabar, você não está suportando ouvir a palavra. A tua vontade é entrar num quarto escuro, se trancar, porque o problema do lado de fora você permitiu que entrasse dentro de você. Isso está te deixando para baixo, né? Aí você fica em agonia. E além de você estar mal, além de você estar preocupado, preocupada, você deixa os outros mal e os outros preocupados. Já parou para pensar nisso? Algum tempo atrás eu comecei a lutar, ajudar um irmão na igreja. Um dia ele chegou para mim na igreja, na reunião de oração dos homens, né? Pela graça de Deus, agora nós estamos reunindo uma média de 70, 80 homens em oração, 6 horas da manhã. Isso é um milagre. Milagre sobrenatural, né? De Deus. Nós temos na igreja agora um projeto chamado Homens que Oram. Então nós estamos reunindo à noite, às vezes dá até 120 homens em oração. Mas esse irmão chegou um dia para mim, para baixo, azedo, mal-humorado, arrasado, entristecido, vencido pela situação que ele estava vivendo. Ele tem um comércio e nada estava dando certo. Nada dava certo. Não vendia, as coisas não andavam, estava já quase falindo. E ele chegou para mim e despejou tudo isso. Na hora que ele estava falando, eu dei uma palavra para ele. Falei, meu irmão, se você colocar a tua vida no altar de Deus, se você tomar posição com Deus, se posicionar com Deus, se você permitir ter uma experiência real, verdadeira com Jesus, Ele vai mudar a tua sorte. E comecei a mostrar para ele na palavra algumas promessas. E quando eu li aquelas promessas, eu vi que até o semblante dele mudou. Ele se levantou da minha mesa, colocou as 2 mãos em cima da mesa, olhou bem para mim e falou, pastor, eu creio nessa palavra. E é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero, que eu vou buscar. E ele começou a lutar. Deus começou a acrescentar no coração dele a fé e a esperança. Em pouco tempo,
esse irmão se levantou. Deus, irmão, restaurou aquela situação. Ele pagou suas dívidas. Ele honrou os seus compromissos. Porque foi gerado dentro dele uma esperança. Aquilo que estava mal dentro dele ficou bem. Você está entendendo? E ele começou a visualizar as outras oportunidades. Agora, no dia do jantar dos homens, ele foi um que deu testemunho. Ele conseguiu abrir a sua própria empresa. Está arrebentando, né? Está indo para frente, está crescendo para a glória de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso aqui não são versículos, isso aqui são palavras de Deus. E aquilo que Deus disse é para se cumprir e vai se cumprir na minha e na sua vida. Jesus disse assim: pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Elas não passarão. As minhas palavras não passarão, né? Não passarão. Por que esse irmão mudou? Porque ele acreditou, ele agiu diferente, ele creu, ele permitiu que a sua fé fosse acrescentada, fosse mudada. Ele começou, meu irmão, a colocar em prática tudo aquilo que ele já sabia, que ele já tinha aprendido dentro da igreja, né? Eu quero perguntar para você: o que está dentro de você? A dúvida ou a fé? A fé ou a dúvida? De repente, dentro de você está o medo. De repente, dentro de você, nesse momento, está a dúvida, a incredulidade, o desespero, o desânimo. O que está dentro de você? Ou você acha que Deus vai te trazer para essa igreja para brincar com você? Ou você acha que você um dia veio aqui nessa igreja, está frequentando a igreja, se tornou membro dessa igreja, e agora Deus vai brincar com você? Ou Deus quer mudar a tua vida? Porque talvez dentro de você esteja o desespero. Porque tem gente, pastor, que parece que carrega uma plaquinha na testa: estou desesperado, estou desesperado. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo pregando na igreja, mesmo cantando louvor, mesmo sendo um líder da igreja, um membro antigo da igreja, parece que carrega na testa: estou desesperado, estou desesperado. Porque, meu irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Se você estiver na fé, você não precisa dizer eu estou desesperado. Você pode dizer assim: eu estou passando por luta e por problema, mas eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu tenho certeza que Deus vai me dar. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Eu tenho certeza que a minha resposta está a caminho. Eu tenho certeza que Deus já ordenou dos céus uma palavra de vitória para a minha vida. E você não vai carregar na tua testa: estou desesperado, estou desesperado. Você não vai precisar fazer que nem aquela moça que chegou na igreja, pastor Abimael, e disse assim: ela ouviu uma palavra como essa, e ela estava indo já para o vale do esquecimento, solteirona, quase entrando no vale do esquecimento. E ela foi orar e disse assim: Senhor, eu estou precisando casar, e urgente, preciso casar urgente, porque senão não vai dar tempo de casar. Senhor, eu quero um marido assim, loiro, de 1,90 m, cabelos claros, olhos claros, crente, educado, simpático, bonito e com dinheiro. Quem que não quer? Quem que não quer? Aí tudo bem. Passou algum tempo, nada. Ela foi orar de novo: Senhor, tem misericórdia da tua serva, eu estou quase entrando no vale do esquecimento. Senhor, o cabelo pode ser preto mesmo, mas loiro, dos olhos claros, que eu gosto de olhos claros, bonito, simpático, educado, crente com dinheiro. Nada, né? Nada. Passou algum tempo: Senhor, pode ser cabelo preto, os olhos também, não precisa ser claro, mas atenda a minha oração, Senhor. 1,90 m, simpático, bonito, né? Educado, crente com dinheiro. O que essa irmã estava fazendo? Estou desesperado. Passou algum tempo: Senhor, não precisa ser tão alto. Pode ser 1 metro e... Quanto você tem?
Tô brincando. Pode ser 1,60m, né? 1,65m. Mas, Senhor, tenha misericórdia da tua serva. Cabelo também pode ser preto, olhos pretos. Não precisa ser tão educado também, não. Pode ser mais ou menos, mas me ajuda. O que ela estava dizendo? Estou desesperado. Nada. Passou mais algum tempo, ela chegou e falou: Senhor, o negócio é o seguinte, vamos conversar agora sério. Quer saber? Qualquer um de qualquer jeito, com dinheiro, sem dinheiro, simpático, mas pelo amor de Deus, não me deixe entrar no vale do esquecimento. O que estava dizendo, irmão? Estou desesperado. Quantos de nós já fizemos isso? Você começa a orar a Deus e a resposta não vem, e você se desespera. Sabe por quê? Porque você se esquece do que Deus já fez no passado. Você se esquece de quem Deus é na tua vida. O que está dentro de você, meu irmão? A fé ou a dúvida? Eu não te conheço muito bem. Não te conheço muito bem. Talvez nem o pastor Abimael te conheça tão bem. Mas se você é uma pessoa de fé, nós vamos te conhecer, o pastor Abimael e a pastora vai te conhecer melhor aqui no altar, dando testemunho. Olha, pastor, eu cheguei aqui nessa igreja, minha vida não andava, nada dava certo, mas eu me apeguei na fé, eu entreguei a minha vida a Jesus, e Deus fez isso, Jesus fez isso na minha vida. Você vai testemunhar para os irmãos. Se você é uma pessoa de fé, você não vai ficar contando só testemunho dos outros. Ó, você viu como que a irmã arrumou emprego? Viu lá o irmão que comprou a casa? Olha lá que carrão que ele tem. Olha lá a irmã que foi curada. Não, meu irmão, você não vai contar testemunho dos outros. Você vai ter um testemunho para contar. Porque aquele que anda na fé, meu irmão, alcança o impossível, se torna forte. Sabe quando você chegar lá no seu trabalho, aqueles reclamões, aquelas pessoas azedas para baixo, negativas, começar a despejar um punhado de coisa dentro de você, você vai poder olhar para elas e dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus é bom. E vocês vão ver. Sabe? Você vai planejar e as coisas vão dar certo. Você vai sonhar e os seus sonhos vão se tornar realidade. Você vai ser capaz de sonhar, meu irmão, de visualizar as coisas com os olhos abertos. O que você empreender vai prosperar, porque você está na fé. Você está entendendo? Você vai orar pelos outros, eles vão ser abençoados. As pessoas vão olhar para você e vão glorificar o nome do Senhor na tua vida. Porque você é uma pessoa de fé. Agora, se você estiver na dúvida, meu caro, minha querida, esqueça. Você vai naufragar. Você não vai aguentar as adversidades da vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Aqui dentro da igreja, meu irmão, é o lugar mais gostoso que a gente possa estar. É ou não é? Mas quando você sair por aquela porta ali, o couro come. Lá fora, ninguém tem piedade de ninguém. Sabia? Lá onde você trabalha, as pessoas estão querendo usar as costas para subir. Lá fora tem gente que inveja o casamento que você tem, que inveja o carro que você anda. Lá, quando você sair por essas portas, o couro come. Você vai ter que trabalhar e trabalhar duro. Você vai ter que pagar quem você deve. Você vai ter que testemunhar lá fora quem é Jesus na tua vida. Lá fora ninguém tem compaixão de ninguém. E se você não tiver na fé, você não vai suportar as cacetadas lá fora. Se você não tiver na fé, você não vai resistir, você vai afundar, você vai esmorecer, né? Agora, se você é uma pessoa de fé, você vai passar por cima de tudo e você vai vencer, em nome de Jesus. Se você é uma pessoa de fé, eu já disse, você pode enfrentar o inferno, mas você sabe que Deus é Deus na tua vida. Você pode estar passando, se você é uma pessoa de fé, você pode estar passando o pior momento da tua vida, mas você sabe que é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo e Deus vai te dar a vitória. Deus vai trazer existência aquele que não existe. Você crê nisso? Dá uma olhada aqui no texto de Isaías que eu pedi para você. Dá uma olhadinha para você. Olha lá. Mas agora, assim diz o pastor Abimael. É aí que está? Assim? Não. Assim aí?
Agora assim diz o pastor César. Agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. O Deus, irmão, que te criou, que está dizendo isso aqui, que te formou, que te deu vida, e que te formou, ó Israel. O que ele disse? Não temas, porque eu te remi. Não temas. Por que você está com medo? Ah, pastor, lá no meu trabalho tem um pessoal lá que está procurando me prejudicar. Ué, você está com medo do quê? Você está nas mãos de quem? Um dia uma pessoa falou assim: olha, pastor, vamos puxar teu tapete. Eu falei: não vão. Vai. Eu falei: não vai de jeito nenhum. Vão porque já falaram para mim que vão puxar o teu tapete. Eu falei: não vai. Ele falou: por que não vai? Eu falei: porque eu não tenho tapete. Eu não estou em cima de tapete nenhum. Como é que vai puxar o tapete? Eu estou nas mãos de Deus. Se ele quiser me tirar das mãos de Deus, é outra conversa. É ele e Deus. Não é comigo que ele vai ter que lutar. Vai lá falar com o chefe, então. Vai lá falar com o meu patrão. Vai lá falar com o meu pai. Vai me tirar lá da mão do meu pai. Fala para ele lá. Não é isso que a Bíblia diz? Confundidos e envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Aleluia. Se por um caminho levantar contra você, por 7 caminhos vão ter que fugir da tua vez. Porque se você estiver na fé, meu irmão, você está blindado. Você está protegido. Entendeu? E tem gente, irmão, que tem medo do fofoqueiro. Ah, estão me perseguindo, vão me prejudicar. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, não temas. Deus te conhece pelo teu nome, irmão. Eu te chamei. Sabe? Ah, como é que você veio para essa igreja? Ah, a irmã me convidou. Não, Deus já tinha um propósito na tua vida. Ela só foi no instrumento na tua vida. Foi Deus que te chamou. Floresça aqui, ó, dê fruto aonde você está plantado. Não permita que jamais passe na sua cabeça a possibilidade de você se desviar da fé. Porque, meu irmão, com Jesus, estando com Jesus, a luta já é ferrenha. Imagina sem Jesus. Você estando aqui na igreja, o pastor orando por você, a pastora ajudando você, as coisas já estão difíceis. Imaginou sem isso? O que vai tornar a tua vida? O que vai acontecer na sua vida? Então resolva, se posicione com Deus. Não é isso que eu quero. Eu vou me batizar, vou entregar minha vida a Jesus. Eu quero ser um membro dessa igreja. Eu quero ajudar na igreja. Sabe, irmão? Viva aquilo que você canta aqui na igreja. Eu vou romper em fé. E quer saber de uma coisa? Se o mar não abrir, eu amo por cima dele. Aleluia. Você está entendendo? Por que você tem que ter essa convicção? Porque o Senhor está dizendo para você: eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então você não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo de nada. Olha lá, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Está entendendo isso? Está entendendo? Esse quando passares, ele tem 2 sentidos. Primeiro, significa que você pode passar. Porque problema, diversidade, irmão, enquanto nós estivermos aqui, não vamos ter. E problema é assim: você resolve um hoje, amanhã você tem mais 2 para resolver. Você resolve 2, você tem mais 10. Resolve 10, coloca outro. E você vai resolvendo. Se você não quiser resolver o problema, você tem que pedir para Deus te levar. Enquanto você estiver aqui, você vai ter problema, vai ter luta, vai ficar enfermo, não é? Mas se você estiver na fé, você vai dizer assim: eu passo por tudo isso, mas Deus está comigo. Deus está me dando vida. Melhor de tudo é que Deus está comigo. Não importa, irmão. Pode cair o mundo, pode vir o inferno contra você, pode levantar o mundo contra você. Você sabe em quem você tem crido. E esse passar significa assim, ó, que quando você estiver dentro do problema, você vai passar por ele. Ele não vai ser eterno na tua vida. Não é isso que Deus disse? Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Elas não te queimarão e nem a chama arderá em ti. Né? Por quê? Versículo 3: eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti, visto que foste preciosa aos meus olhos.
digno de honra. Eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Aí o versículo 5. Não temas, porque eu sou contigo. É isso aqui que você tem que ouvir de Deus. Deus é comigo. Ó, você está demitido da empresa. Deus é comigo. Entendeu? Deus é comigo. Olha, meu irmão, eu sou médico, você é meu paciente, teu diagnóstico é esse aqui. Deus é comigo. Aleluia. Está entendendo? Está entendendo como é que é? Ah, você não vai conseguir. Você tem que falar dentro de você. Deus é comigo. Deus é comigo. Isso não vai dar certo. Deus é comigo. Nem tente. Deus é comigo. O que está dentro de você? A fé ou a dúvida? O que você quer carregar dentro de você? A fé ou a dúvida? Ah, pastor, eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé. Dentro de mim tem a dúvida, eu estou desencorajado, sem rumo, sem direção, sem lenço e sem documento, sem força. Então, se posicione com Deus. Ouse colocar a tua vida no altar de Deus. Ouse entregar a tua vida de fato, de verdade para Deus. Resolva levar Deus a sério. Decida ter uma experiência maior com Jesus. Não só vir na igreja. Tem gente que acha que vai viver, irmão, para frente, né, para frentex, só vindo na igreja uma vez por semana. Não é isso, não, irmão. O vir na igreja é uma consequência do que Deus faz na nossa vida. Eu nunca vou na igreja só porque eu preciso de uma bênção. Ou o sapato está apertando, então hoje eu tenho que correr da igreja porque daí eu vou receber uma bênção. Não, irmão. Quando eu vou na igreja, eu não vou na igreja só porque eu sou pastor. Eu vou na igreja para celebrar pelas vitórias que Deus já deu. Entendeu? Eu não vou para pedir nada. Eu vou para agradecer o que Deus já me fez. Porque a mesma fé que eu tenho dentro da igreja, eu tenho lá fora. A mesma que eu tenho lá fora, eu tenho dentro da igreja. E eu não vou na igreja só porque eu sou pastor, só porque eu sou crente. Eu vou na igreja porque eu amo a casa do Senhor. Eu amo a comunhão dos irmãos. E tem crente que tira férias da igreja. Ele vai para o litoral, vai não sei para onde, vai, né, em algum lugar. Ele não procura uma igreja para congregar. Ele fala assim: eu estou de férias. Não quer nem saber. Nem a Bíblia leva, porque ele está de férias. Não vai ler nem a Bíblia. Cuidado. Então se posicione com Deus. E fique tranquilo se você tomar uma decisão dessa. De permitir que Deus incendeie, reavive a fé que está dentro de você. Fique tranquilo, que eu te garanto, em nome de Jesus, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar em pé um pouco, por favor.